Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez unidos para continuarmos as nossas doutrinárias. E hoje iremos convidar nossa irmã Maria Amélia para fazer uma doutrinária com o tema Necessidade da Caridade, segundo São Paulo. E nesse momento, que possamos estar confortáveis, possamos alinhar nossa mente, nosso coração para a espiritualidade superior, para que elas possam nos acolher, nos acalmar, elevar nossas vibrações, nossos pensamentos, dirigir emoções à nossa palestrante, para que ela possa, com suas palavras, tocar em nossos corações e gerar reflexões. Que possamos dedicar esse momento para nós, para nos alimentar, nos nutrir de pensamentos de amor, de vibrações, entender um pouco mais da doutrina, sempre inspiradas pelo nosso Mestre Jesus. E nesse momento, então, possamos estar com a mente leve, limpa, esperançosa, possamos vibrar pelos nossos irmãos também. Então, seja muito bem-vinda, Maria Amélia. Olá, tudo bem? Muito Tudo obrigada, ótimo. Rosane. Muito obrigada. Obrigada à Copa. Obrigada a vocês todos que estão nos assistindo. Seja muito Sempre bem-vinda. que, muito obrigada. Não é essa a primeira vez, né? Já estive presencialmente na Copa e algumas vezes online, como agora. E é um grande desafio, né, estar aqui com vocês, mas um desafio, porque a vida é de desafio. Nós vamos falar hoje da necessidade da caridade, segundo São Paulo. E para ele, tudo isso também foi um desafio. É o desafio que nos impulsiona. Aceitar o desafio nos faz crescer com ele. E a vida de São Paulo foi lendo, né, tendo essa oportunidade de ler mais uma vez sobre a vida de São Paulo, sobre as obras e as cartas, né, de São Paulo, principalmente falar da caridade, nos mostra, nos mostram que o grande desafio que foi a vida dele. E a gente traz isso para nós. E a nossa vida, como está? Quais são os desafios que estamos vivendo? O que é que nós temos pela frente? Mas o interessante é que nós temos muitos exemplos, e nós também devemos ser exemplos de que os desafios que são acolhidos e nos colocam para frente, nos fazem evoluir. E a necessidade da caridade, né? Segundo São Paulo, esse estudo para mim foi muito bom. Eu estava dizendo a Rosiane, Maria Amélia, você está pronta para a palestra? Eu dizia a ela, calma, eu preciso estudar mais, estudar mais, estudar mais. Por que estudar mais? Porque quanto mais se estuda esse assunto e outros assuntos mais, a vontade que a gente tem é de que enveredar cada vez mais, né, nesses assuntos estudados. É sempre uma oportunidade. Por isso eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né, falando desse tema, que é a necessidade da caridade, segundo São Paulo. Agradeço a Casa de Orações, Francisco de Assis, nossa querida Copa. Então, por que que a Casa de Oração nos pediu esse tema? Porque São Paulo trabalhou, né, nos trouxe esse tema. E durante tanto tempo, né, nós estamos aqui lendo, veredando sobre esse assunto. E ele ainda nos é tão atual. Mas será que é mesmo atual? Essa é uma pergunta que cada um precisa responder, refletir, trazer para si. Quer dizer, precisa o nosso convite, né? Que a partir, né, desse momento agora que nós estamos juntos, que a gente reflita, não apenas tome conhecimento ou reveja, porque muitos já conhecem esse assunto, já transitam, já leem sobre essas cartas, e mas nós hoje, o convite é para uma reflexão sobre esse tema. Então, por que cartas de São Paulo, né, para os Coríntios? É que entre o ano de 50 e 52,
São Paulo, né? Antes não era São Paulo, era Paulo, né? Ele ficou durante 18 meses em Corinto. E lá ele funda uma comunidade cristã. Uma comunidade formada por pessoas das camadas mais modestas da população. Até o ano de 62, Paulo escreveu suas epístolas, das quais 13 conseguiram chegar até nós. Nas epístolas, Paulo trata da doutrina, da ética cristã, da organização da igreja. E por que Paulo escreveu as cartas? Então, nós vimos aí, ele passou um período em Corinto, depois ele saiu. Então, distante, ele teve informações que o núcleo que ele fundou, cristão, estava com muitas divergências. Então, ele escreveu para ajudar os membros da igreja em Corinto, com suas dúvidas e seus problemas, assim como para fortalecer aqueles que tinham se convertido e que estavam com dificuldade de abandonar suas crenças e práticas antigas. Ocorre o quê? Que a igreja de Corinto estava com divisões, dividida em diversos grupos, onde alguns toleravam o que chamava de imoralidade sexual. Por que imoralidade sexual? Porque eles vinham de algumas outras crenças, de outras filosofias de vida, em que a sexualidade era aberta. Outros apresentavam indícios de orgulho, conflito acerca dos dons do Espírito Santo. Estava sendo utilizado de forma equivocada e em relação também a Jesus Cristo. O fato é que a congregação cristã reuniu pessoas com muitas diversidades, né, com tal diversidade, e isso com a saída de Paulo, de Corinto, pode ter causado uma desestabilidade emocional, espiritual na igreja. Depois da partida de Paulo, foi que a comunidade se desuniu, repetindo, formando grupos simpatizantes com este ou aquele agente pastoral que passava pela cidade. Ao saber dos problemas existentes, Paulo se posiciona sobre o assunto, por meio de cartas à igreja local. Então, ele traz, nós vamos falar da caridade segundo São Paulo. Então, a gente vamos trazer, então, para vocês, para que a gente reflita, o significado da caridade que nós vamos tratar aqui. Na etimologia, ou seja, a origem da palavra caridade, que vem do latim caritas, tem uma relação com ternura e amor. Caridade relacionada com ternura e amor. Ou seja, caridade como sinônimo de quê? Filantropia, humanitarismo, compaixão, benevolência, piedade, favor, benefício. Uma palavra que eu nem gosto muito de falar dessa maneira, mas esmola, né? Caridade com esse sinônimo. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima. Acho que se eu parar aqui, todo mundo sabe dizer qual é essa máxima. Não é de Kardec? Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Através da caridade, a conexão com outra pessoa, um estender o olhar ao outro, estender a mão ao outro. Será que também estender o coração? Como é que se faz essa caridade? Mas podemos ver a caridade como a união de todos os sentimentos. São Paulo diz, união de todas as qualidades do coração. Então, São Paulo une para nós, nos facilita a percepção da caridade. Uma dimensão muito ampla.
reunião de todas as qualidades do coração. Aí trazemos uma outra pergunta. Quando fazer caridade? Quando nos pedem? Será que é só quando nos pedem? Fica essa pergunta. Mas a resposta vem. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. E caridade significando amor. Que todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Doação material de pequenas coisas, com amor. Tudo o que se faz com amor. O que o mundo mais necessita hoje? Não é de amor? O mundo necessita de caridade. Quando a caridade não é apenas dar algo a alguém, no sentido material, mas muito mais que isso. O que o mundo mais necessita hoje? Qual o seu sentimento quando doa? É uma outra pergunta. Qual o nosso sentimento quando nós fazemos a caridade? Quando nós doamos algo a outro? Ou também quando recebemos? Quando recebemos caridade. A caridade é uma doação voluntária. Ela pode ser de ajuda necessitadas, como ato humanitário. Mas doar o quê? Por que estamos fazendo sempre doar o quê? Doar aquilo que a outra pessoa precisa e aquilo que nós temos para doar. Muitas vezes nós falamos, eu não tenho nada para doar. Todos têm o que doar. Todos nós temos como fazer caridade. A caridade, quase sempre, ela não é material. Na maioria das vezes, nós somos convidados a fazer a caridade de uma forma que não é material. Que não é material. E essa oportunidade nós temos o tempo inteiro. O tempo inteiro. A oportunidade de fazer doações materiais, ajuda a necessitados, atos humanitários. E não tem fim para se fazer caridade. Espontaneidade é necessário para se fazer caridade. Um impulso generoso. Fazer a caridade onde ela é necessária. Quando você oferece um ombro amigo, você está fazendo caridade? Será que nós estamos fazendo caridade? Claro que sim. Não é uma caridade material. Oferecer um ombro amigo. Aí nós vamos para o mandamento e diz: amar o próximo como a ti mesmo. Será que a caridade também implica em fazermos a caridade em nós? Será que a caridade começa em nós? Se caridade está relacionada a amor, amor com caridade, amar o próximo como a ti mesmo. Estamos sendo caridosos conosco? Fazer esta pergunta, se estamos sendo caridosos conosco, tem relação com a carta que nós vamos ler há pouco, né, de Paulo aos Coríntios. Porque a caridade, ela perpassa por nós. Esse amor que a caridade requer, ele precisa transbordar em nós. Para que a caridade, ela tenha a qualidade do amor. O amor como parte daquele ato que nós estamos fazendo. O ato da caridade, o ato do amor. E a quem devo fazer a caridade. Se nós olharmos para um lado, para o outro, para cima, para baixo, não é? Caridade é necessária o tempo inteiro. É nesse sentido que nós estamos hoje trazendo aqui a caridade. A caridade é necessária.
Nós podemos ser caridosos até com nossos pensamentos, até não, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós fazemos caridade. Então, fazer a caridade nesse sentido tão amplo, tão profundo, requer de nós um olhar para nós. Porque a caridade moral está atrelada à caridade material, a caridade material está atrelada à caridade moral, está tudo atrelado. E nós fazemos a caridade sem esperar nada de volta, a não ser o crescimento evolutivo de quem recebeu e o crescimento evolutivo de quem está fazendo a caridade. Por quê? Qual é mais importante? A caridade que te faz sentir bem? E como quem recebe aquela caridade, a caridade que está sendo feita, se sente? É muito importante perceber, para que a caridade realmente ela tenha um sentido de amor, como está sendo feita, qual a energia que está sendo levada nesse ato, esse ato está imbuído de que tipo de energia, e só quem faz a caridade é que percebe. E com qual sentido eu estou fazendo a caridade? Em qual sentido eu estou dando ombro a alguém? Em qual sentido eu estou doando algo a uma pessoa? Então, qual é o sentimento que vai junto? É um sentimento de amor? Eu estou esperando algo de volta? E esse algo de volta vem da onde? É dando que se recebe. Mas recebe de quem? Lembrar que, às vezes, se nós estamos fazendo a caridade a alguma pessoa, e às vezes a gente diz assim, poxa, eu fiz tão bem essa pessoa, e essa pessoa não consegue me dar nada de volta. Sim, boa observação. É porque, às vezes, aquela pessoa está em tanta dor, que ela não consegue te retribuir. Mas quando nós fazemos a caridade, o mundo nos traz de volta. E aquela pessoa que foi acolhida por nós, no momento que ela estiver em condição de perceber que ela também pode crescer e fazer caridade a alguém, essa pessoa já vai haver uma mudança no íntimo desta pessoa. Então é importante perceber com que sentimento essa caridade é feita, no dar e receber. A caridade moral, entendida por Jesus, está descrita no Livro dos Espíritos. E ela vem como benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão nas ofensas. Isso é prática. A gente para um pouco, inspira e vai soltando. Nós temos ainda que aprender em relação a a caridade dita por Jesus, benevolência para com todos. Nós estamos sendo benevolentes para com todos? Nós estamos sendo indulgentes para as imperfeições nossas e as chamadas imperfeições alheias? Nós estamos sendo indulgentes, flexíveis, compreendendo que todos nós estamos aprendendo? Nós estamos conseguindo perdoar as ofensas, nos perdoar pelas ofensas que fizemos, e perdoar o outro pelas ofensas que fez a nós? Como nós estamos conduzindo a vida? É com caridade? É com amor? Qual o sentido da caridade no tempo atual? Porque Paulo escreveu as cartas há muito tempo. O texto de Paulo terá ressonância no tempo de hoje? É algo para se refletir, onde nós vamos trazer o sentido das cartas de Paulo para hoje. Ainda que eu fale a língua dos homens, Coríntios 13:1, carta de Paulo, e até a dos anjos, se eu não tiver amor,
Serei como um sino que ressoa, ou como um tambor que faz barulho. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todas as coisas secretas de Deus, e não tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé tão grande que possa deslocar montanhas, se não tiver amor, eu não serei nada. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu ofereça o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, se eu não tiver amor, nada disso terá significado. O amor do qual eu falo é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é orgulhoso. O amor não é mal criado, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência. Tem sempre confiança e esperança e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba. Há dons de profetizar, mas eles desaparecerão. Há dons de falar em várias línguas, mas esses dons cessarão. Há o conhecimento, mas ele desaparecerá. Essas coisas acabarão porque tanto conhecimento que agora temos, como o que recebemos por meio da profecia, ainda não estão completos. Olha que sabedoria de Paulo. Porém, quando vier a perfeição, aquilo que não está completo acabará. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. Agora nós vemos como se estivéssemos olhando para um espelho escuro. Mas quando a perfeição vier, então veremos claramente. Agora meu conhecimento é incompleto. O nosso conhecimento é incompleto. Mas quando aquele tempo vier, conhecerei completamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então, o texto de São Paulo tem ressonância nos tempos de hoje? Tem ressonância aqui dentro de nós? Tem ressonância? Quem pode responder isso? Só nós mesmos. Porque não adianta a gente pensar em outras pessoas e dizer, não, vai ter ressonância para A, B, C. Mas eu preciso perceber em mim o texto de São Paulo. Tem ressonância em mim? Em nós? Sem isso não tem sentido. Sem isso não tem sentido. Olhe como ele diz aqui, vamos falar mais devagar aquilo que trouxemos no texto lido. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. O que significa isso mesmo? Significa que de nada adianta ser belo na palavra. Eu posso repetir o texto como eu repeti antes, mas se eu não tomar esse texto para mim, para a minha reforma íntima, de nada adianta. Eu sou como metal que soa, ou como sino que tine. São belas palavras e pobre de ação. E quem é que pode sentir isso? Só a mesma pessoa. É a nossa busca
por evoluir. E isso deve fazer parte da vida de todos. Se nós não tomarmos essas palavras para mexer conosco, para nos fazermos refletir, a palavra será como um sino que tine, ou seja, fará muito barulho e chamará atenção, mas não modificará corações, inteligências a que é direcionada. E não é isso que nós queremos? Modificar os corações, modificar o ser humano. O mundo é infinito. O conhecimento também é infinito. Sempre teremos o que aprender e nos transformar infinitamente. Esse texto nos leva a refletir, para que não sejamos como metal que soa ou como sino que tine. Aí ele continua. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que não tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse caridade, nada seria. Quando ele fala de amor, ele está falando de caridade. Quando ele fala de caridade, ele está falando de amor. Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo caridoso. É Jesus mesmo que se diz agradecido a Deus por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e revelados aos simples. Como simples? O simples de coração, está em Mateus capítulo 11. Referindo ao sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. A mediunidade e o entendimento das leis do universo dão ao ser maior responsabilidade frente à vida. E de posse desse conhecimento, devemos fazer o que com ele? Modificar nossas condutas e buscar humildade. Como humildade é ser menor? Não é ser menor. Ser menor não é amor. Nós somos grandiosos porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E devemos nos permitir crescer e manifestar em nós a imagem e semelhança de Deus. Deus é amor. E nós estamos nos sentindo assim? Imagem e semelhança de Deus? Por quê? Se estivermos nos sentindo cada vez mais como imagem e semelhança de Deus, Deus acolhe. E o conhecimento espiritual, o sentimento de que temos Deus dentro de nós, nos leva àquele lugar. O lugar de ser caridoso com o outro, a partir da caridade que temos conosco. Então, se eu conheço a caridade no fazer, no sentir, eu posso ser caridoso com o outro. Se eu conheço o amor em mim, amar o próximo como a ti mesmo, eu posso transbordar amor, porque eu sei o que é amor. À medida que eu for sabendo, e esse amor, à medida que eu for fazendo, praticando, esse amor vai aumentando, porque não tem limite para o amor. Não tem limite para Deus. Deus é amor, nós somos amor. Mas às vezes esse amor nosso está assim, ó, fechadinho, e a gente precisa abrir. Abrir, abrir, abrir infinitamente. E a caridade é um caminho para abrir, nos abrirmos para o amor. Caridade como ação é um caminho para nos abrirmos para o amor. O conhecimento espiritual não nos traz superioridade. Nos traz o quê? Uma condição de acolhimento. Para levar o quê? Conhecimento espiritual. O amor. O ato da caridade. Aquelas pessoas que estão precisando. Lembrando que o primeiro é nós. E saber também receber. Quando a outra pessoa nota a nossa necessidade e diz para a gente que às vezes a gente acha que sabe demais e não sabe, você está precisando.
de um carinho, de uma palavra amiga, de alguma coisa. E a gente precisa aprender também a receber. E muitas vezes a pessoa acha que deve dar, dar, dar. E o receber. Muitas vezes nós damos uma cesta básica a alguém, mas ali, que manifestação de sentimento está indo junto com aquela cesta básica? É caridade? Caridade de dar material, mas está indo ali junto com aquilo, um amor. Amor no sentido de dizer, eu estou lhe dando essa cesta, mas você pode se transformar e ser capaz de gerar seu próprio sustento, independente da situação que a gente está trabalhando, a sua própria cura, porque todos nós podemos fazer movimento em prol do crescimento da humanidade. Basta de pessoas tão doentes, de corpo e alma, principalmente de alma. E a caridade maior hoje, onde ela se apresenta, assim como São Paulo viu naquela comunidade de Corinto, o quê? Necessidade de desenvolver a espiritualidade. E hoje no mundo, onde está essa necessidade de desenvolver a espiritualidade? O mundo está em busca de espiritualidade. E onde a gente vai se situar? Para acolher a todos sem distinção, a todos, de raça, sem distinção de religião, de crenças, de o que for. Para se fazer a caridade, gente, não mede, não mede, não mede. A gente sente quando o outro precisa, sente, como alguém que sente sede e nos pede um copo d'água. E nós temos a água que o outro precisa, isso é tão bonito. Você poder dar, sentir o que o outro precisa. E é bonito também poder receber aquilo que o outro sente que nós precisamos, com humildade. Porque nós devemos também, e é importante, deixar que o outro faça o seu ato de caridade a nós também. Vamos respirar um pouco, para olhar para nós, para sentir a nós, como nós estamos em relação à caridade. Por mais fé que tivermos em Deus e em nossas próprias forças, nada seremos se não tivermos a caridade. A ação. A ação. Como está a nossa ação? Aí ele segue. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. É muito profundo isso aí. Ele fala o quê? Que depende da intenção. Eu posso dar minha fortuna e não estar fazendo caridade. Porque isso depende da intenção. Quando ele traz a caridade como amor e traz a doação desinteressada, que deve brotar da compreensão da lei de Deus, amparando pessoas, acolhendo pessoas, e mais que isso, buscando que aquela pessoa desperte a sua força, o divino dentro de si, junto com a cesta básica, dizer: você é filho de Deus, você pode, você pode. Onde é que está a sua força? Desperta a sua força. Isso é caridade. Através de uma cesta básica. E às vezes a pessoa não está ali em condição de ouvir porque necessita para se alimentar como uma coisa básica. Nós podemos levar esse encanto do sentimento. O encanto do sentimento. E despertar o sentimento. Que sentimento? O sentimento que Deus é amor. Deus é amor e Deus está em todos nós. A força da caridade e da ação, ela pode vir de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, e deve vir de qualquer pessoa.
imagem e semelhança de Deus. Estou aqui rindo porque o tempo está acabando. A gente gostaria de falar muito mais. Mas vou falar aqui um pouquinho, viu? Me perdoe aí, Cofa. A caridade, né? Ela não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Então, de que adianta levarmos vantagem? E a gente precisa refletir em tudo, vantagem em tudo, querer ganhar sempre, se alguém estiver sofrendo com isso. É outro aspecto da caridade. No mundo em que onde o que mais vale é a satisfação pessoal, na maioria das pessoas que não despertaram ainda, é ter a razão. E a gente precisa, mais do que ter a razão, é refletir, para não se sentir superior a ele. Não, a razão é minha. Para não se sentir superior. Isso é um exercício. E a caridade está implícita aí? Claro que está. De que adianta levarmos vantagem em tudo se alguém estiver sofrendo? Como é que eu posso lidar com as coisas para que as pessoas não sofram? Eu não seja instrumento do sofrimento de alguém, mesmo que eu tenha razão. Como é que eu vou lidar com as situações do dia a dia? Irritar-se, quando a gente se irrita com o outro, fala forte com o outro, às vezes a gente se aproveita de uma situação que a gente tem uma superioridade em dinheiro, de um carro mais bonito, de uma casa maior. E será que isso é por aí que a gente deve lidar? É todo mundo ser humano com experiência. Nós somos espíritas, espiritualistas, não tivemos tantas vidas, mas nós já passamos fome em outras vidas. Se nessa não estamos passando, nós já tivemos muito, já tivemos pouco. Nós tivemos variada cor de pele, variadas nacionalidades. Quantos de nós não estávamos no mundo no tempo de São Paulo? E essa experiência que a vida vai nos trazendo, as experiências dos nossos antepassados, as nossas próprias experiências em outras vidas, não nos faz mais caridosos, mais benevolentes, mais compreendendo as situações de pessoas que não passaram muitas vezes por tantas experiências que permitiram que o evoluir para acolher algumas situações. Então a gente se faz, o que a gente está fazendo com tudo isso? Eu tive uma experiência que me despertou muito para a caridade. Eu me lembrei que eu vivi em outra vida, tinha experiências espontâneas em outra vida, fui morta na fogueira. E aí vem tudo dessa situação. Me permita aqui apresentar esse livro a vocês, que eu lancei a semana passada, e fala de minhas experiências em outras vidas. Em 5 vidas aqui eu trago experiências, de lembrança, através de lembranças espontâneas. Então, para que eu quero saber essas experiências, se elas não me trouxerem para mim mais amadurecimento, mais evolução, mais ampliação de consciência para me lidar melhor comigo e com as pessoas que me cercam? E isso é um aprendizado diário, eterno. E graças a Deus, isso é um convite a evoluir. Não é? E quanto mais a gente evolui, vê que não evoluiu nada ainda, pelo tanto que precisa evoluir. Quanto mais a gente aprende, sente que precisa ainda aprender mais, porque há mais a aprender do que aquilo que a gente sabe. E ele traz isso aqui, não é? Somos crianças. Crianças em que sentido? Estamos ainda começando a aprender. Começando a aprender. Não é? E é por isso que nós não devemos nos irritar, como diz Chico Xavier. É caridade não se irritar com o outro. É caridade consigo também. Quando algo irritar, coloca um gelo na boca, espera derreter. Para quê? É o tempo que reflete e se torna mais doce, mais caridoso, mais amoroso para lidar com essas questões.
Porque a sensatez faz parte da caridade, levando o quê? O ser humano a pensar antes de agir. Tudo na sua hora. Saber esperar é próprio da caridade. Quando o ser amplia sua visão além da vida material, vê no horizonte, quando ele para, a luz necessária para manter-se animado, vivo, no sentido de quê? De ação, de transformação, de evolução. Então, encerrando aqui, vamos trazer esse comentário. Agora, pois, na carta de São Paulo, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Mas entre a fé, a esperança e a caridade, a maior destas é a caridade. E assim, com essas reflexões, trazendo novamente a máxima de Allan Kardec, todos os deveres do homem se encontram resumidos na máxima: fora da caridade não há salvação. E lembrando, caridade imbuída de amor. Amor, no sentido de caridade. Amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo. Esse é o lema do Espiritismo. Nós agradecemos essa oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a COFA. Agradeço a São Paulo, né, por nos brindar com essas cartas magníficas e nos permitir a reflexão da atualidade desse texto, da atualidade em nós desse texto. E cada vez mais, que amplia nossa percepção, cada vez mais nós percebemos que nesse texto ele é cada vez mais rico, ele cresce em riqueza, de acordo com o crescimento da nossa percepção em relação a esse texto. Gratidão, gratidão, gratidão a Deus. A todos vocês que estão vendo por essa oportunidade. Luz a todos. Amém. Nós também queremos agradecer por essa maravilhosa palestra, que possa tocar o coração de cada um. Quanto é importante essa caridade e como ela deve ser feita. Então, né, que essas pequenas palavras possam, né, brotar nos nossos corações, nos fazermos entender o quanto é importante. Muito obrigada, Maria Amélia. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. Não esqueçam de curtir, compartilhar essa palestra para que ela chegue a cada vez mais pessoas que precisam ouvir, ser acordados um pouquinho sobre essas necessidades, ser nutridos, né, nessas palavras maravilhosas. Então, tenham todos uma ótima noite, muita paz, de muito amor e até a próxima.